Como encontrar a melhor empresa de consórcio? Esta é a informação que você que fez um consórcio recentemente queria ter antes da sua contratação. Mas calma, você aí que vai fazer esta contratação terá a melhor informação possível. Se você prestar bem atenção e ouvir o que eu tenho para te dizer, eu te garanto que você jamais terá uma frustração na hora de contratar o seu consórcio. Mas antes de eu te contar como você encontrar a melhor empresa de consórcio, eu quero me apresentar para você. Eu sou Ivanildo Pereira, fundador da Autocrédito Consórcios, empresa que já está nesse segmento há mais de 7 anos. Nos últimos 2 anos, fomos reconhecidos como a melhor empresa dentro do nosso segmento. Quem nos elegeu foi os clientes que até então compraram e validaram a nossa prestação de serviço e também colecionamos títulos de administradora de consórcio que identifica que o nosso trabalho é de fato com qualidade e excelência. E qual é o intuito desse canal? É orientar você, consumidor, com as melhores dicas e orientações do que de fato o consórcio é e o que ele pode proporcionar para você, cliente. Em momento algum, esse canal foi desenvolvido para fazer algum tipo de venda, mas sim para direcionar você, cliente, na sua tomada de decisão. Sem mais delongas, bora pro vídeo que eu sei que você quer conhecer como você vai identificar a melhor empresa de consórcio. O que eu quero dizer para você é que hoje você tem que saber separar o joio do trigo. Quem é uma empresa de consórcio? É um representante. Quem é uma administradora de consórcio? É a responsável por administrar o grupo a qual você vai ser inserido. Tá ok? Então, a administradora de consórcio é uma, empresa, o representante é outra. Porém, eu usei essa nomenclatura de empresa de consórcio para poder ficar fácil o seu entendimento. Tá ok? Mas, dando continuidade, o primeiro ponto é: você deve verificar a idoneidade desta empresa. Mas como? Da seguinte forma: você vai procurar saber o tempo de atuação daquela empresa no segmento. Talvez isso para você possa ser uma balela e não ter levado isso aí muito ao pé da letra. Mas eu posso te falar que se você hoje for fazer uma cirurgia ou fazer algum procedimento estético, você vai optar por ser atendido por um profissional que já tem um bom tempo de atuação nesse segmento ou pelo um profissional que acabou de ser ingressado na área, que acabou de se formar. Creio eu que você vai querer fazer esse procedimento com um profissional que já tem grande experiência na área, que já validou o seu conhecimento em outros pacientes, não é? Então, no primeiro ponto, para você identificar qual é a melhor empresa, você deve verificar o tempo de atuação que aquela empresa já tem no mercado. O segundo ponto para você verificar a idoneidade desta empresa é: se certifique-se se essa empresa ela foi ou é reconhecida pelos seus clientes como uma empresa que tem uma ótima prestação de serviço. Se essa empresa já ganhou algum tipo de premiação dentro do seu segmento, se ela teve algum tipo de reconhecimento
nessa área. Talvez isso para você não tenha muita relevância, mas eu identifico como uma relevância muito notável. Por quê? Se você hoje perguntar para mim qual é a maior seleção do país, eu vou falar para você que é a seleção brasileira. Por quê? Foi ela que ganhou mais títulos, não é verdade? Mas se você perguntar qual é a seleção que mais joga futebol hoje no momento, eu vou olhar qual é a seleção que ganhou a última Copa do Mundo e vou falar para você que é a Argentina, apesar de alguns não ser a favor, mas é a opinião e usando essa analogia, consequentemente, você há de concordar comigo. A terceira forma de você verificar se essa empresa ela trabalha de forma idônea é verificar com esta empresa qual é o nível de retenção dela com a administradora que ela representa. Ivanildo, não entendi nada. Fale, por favor, em uma linguagem que eu venha absorver. Calma. O que eu quero dizer é, se você encontrou uma empresa e essa empresa ela presta serviço para vendas de cotas de consórcio, consequentemente, ela tem clientes que compram com ela, correto? Pois é, senão ela não se manteria no mercado, não é verdade? Então, dado a circunstância, ela tem que ter uma retenção sobre aquela carteira dela. O que é a retenção? São os pagamentos de parcelas mensais dos outros consorciários que entraram no grupo. Mas, Ivanildo, isso aí é uma informação muito privada. Eu não vou conseguir descobrir isso. É simples. Basta você pedir para essa empresa número de pessoas que já compraram com ela e daí você vai entrar em contato com essas pessoas pedindo uma referência, saber como é que foi o atendimento, ver se o que o vendedor está te prometendo se realmente condiz com o que o outro consorciado comprou, entre outras informações que vai depender do momento que você e da fase que você está conversando com aquele determinado vendedor daquela empresa de consórcio. Assim, você terá como mensurar se os clientes estão satisfeitos ou não. Por quê? Qual é o principal objetivo do consórcio? É o planejamento. Se eu te vendo um produto aonde você vai ter que entrar no grupo e que terá que manter seus pagamentos mensais de forma consistente, consequentemente, uma vez que o cliente entrou no grupo de consórcio e parou de pagar as parcelas, ele não terá uma retenção sobre aquele contrato. Ou seja, aquela empresa de consórcio, ela não terá uma retenção sobre aquele contrato que foi vendido. Consequentemente, porque ele falou ou fez algo que não trouxe a satisfação do consorciado. Então, essas informações você vai conseguir não com a administradora, mas sim com as referências que aquela empresa de consórcio vai te passar. Se ele te passar número de pessoas e validar que realmente o trabalho deles está sendo bem feito, maravilha, você já tem indícios que você está no lugar certo. Se caso ele não te passar, aí sim cabe a você ficar esperto e entender que esta empresa não é um bom local para você aportar o seu sonho. A outra forma de você identificar se essa empresa é a melhor ou não é verifique a qualificação desta empresa. Exatamente. Como é que você deve verificar a qualificação dessa empresa? Primeiro de tudo, é você já ter um entendimento sobre o que é o produto e como ele funciona. Daí então, você vai verificar se esta empresa ela tem consultores treinados e capacitados. Por quê? Uma vez que você entende o que é o produto e que você vai verificar se aqueles consultores estão treinados e capacitados, você vai fazer para ele perguntas. No momento das perguntas que você vai estar fazendo para ele, se você viu que algumas coisas eles não soube te responder, ele de certa forma teve uma certa atrapalhação ali na hora da explicação, você já pode ficar com o pé atrás. Por quê?
existe muito volume para pouco conteúdo. A outra forma para você verificar a qualificação dessa empresa é verificando se a estratégia deles funciona. E como é que você pode fazer isso? Lembra que no terceiro quesito eu falei para você anteriormente que você deveria entrar em contato com os clientes que já compraram com aquela empresa no intuito de verificar a retenção? Daí sim, uma vez que você está falando com eles, você pode perguntar para esse consumidor que comprou anteriormente com esta empresa. Pergunte para ele o seguinte: qual foi a estratégia que eles usaram com você? Aí o próprio cliente vai te falar. E aí você vai validar se a estratégia realmente funciona ou não. Porque, por exemplo, algumas administradoras utilizam o lance embutido. Daí o cara chega sem nenhum real para poder ofertar de lance. E o vendedor fala para ele: tu vai ser contemplado com o lance embutido em tal data. Se, consequentemente, ele falou isso para aquele cliente e entregou a contemplação, consequentemente, ele vai falar isso para você também. Se entregou para ele e entregar para você, show. Um acontecimento não estabelece tendência, mas dois acontecimentos aí sim estabelece tendência. Então, uma forma de você verificar se a estratégia dele funciona ou não está interligada em você perguntar para os consumidores que já compraram com aquela empresa. Porque caso contrário, você já vai verificar que esta empresa não tem uma boa qualificação, não é a empresa certa para você aportar o seu sonho. Já trouxe para você aqui alguns pontos que você pode implementar e que, consequentemente, já pode ser o divisor de águas na hora de você definir qual a melhor empresa de consórcio. Mas eu quero trazer mais alguns da agora para frente que vai ter total relevância para você implementar com as outras que você acabou de ouvir. Mas antes de eu dar continuidade, eu quero te pedir, se esse vídeo está fazendo algum tipo de sentido para você, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, faça com que esse vídeo chegue até outras pessoas, pessoas assim como você, que precisam de realizar os seus sonhos, precisam de fazer com que as suas realizações aconteçam da melhor forma possível, de forma segura, de forma transparente. Então, pegue esse vídeo e mande para as pessoas a qual você entende que também, assim como você, merece um bom conteúdo sobre consórcio. Preste muita atenção. Você deve ficar atento às falas do vendedor. Exatamente. Você deve ficar atento à fala do vendedor. Mas por que, Ivanildo, eu devo ficar atento à fala do vendedor? Primeiro que nem tudo que é dito deve ser escrito, mas sim, tudo que está escrito, ele deve sim ser dito. Afinal, se você vê algo que está escrito, aquilo ali sim deve ser levado em consideração. Por exemplo, se você se conecta com um vendedor e ele fala para você algo que não está no seu contrato, você deve acreditar na fala que ele te disse ou no que está no seu contrato? Óbvio, é o que está no seu contrato. Então, cabe a você, consumidor, ficar atento às falas dele e não acreditar em tudo que ele fala, mas sim acreditar no que está em contrato. Vou lhe dar um exemplo. Se o cara fala para você que você vai ser contemplado em X dia ou no dia X, você deve perguntar para ele da seguinte forma: isso aí que você está me falando, está onde aqui no meu contrato? Se ele não falar isso para você, não mostrar isso aqui para você no seu contrato, obviamente que cabe a você ver que o mesmo está mentindo. Se ele fala para você e aquilo ali está no contrato, óbvio, o crédito
deve ser dado a ele, porque ele falou algo que está em contrato. Então cabe a você entender que, uma vez que aquilo está escrito, está datado, está ali no seu contrato, consequentemente você está respaldado para uma possível situação futura, se precisar, se for o caso, extrajudicial. Se não está no contrato, você vai ter como provar algo contra ele? Óbvio que não vai ter. Então cabe a você ficar atento às falas que ele trouxer para você no momento ali da sua negociação. Se o que ele está te falando está no contrato, leve em consideração, a lei vai estar ao seu favor se você precisar. Se caso não está em contrato, pule fora, ele está mentindo para você. Todos esses pontos que eu estou trazendo aqui para você servirão para você encontrar a melhor empresa de consórcio. Mas é válido você entender que você deve e vai aplicar isso que eu estou te dizendo no momento que você for comprar o seu consórcio, tá ok? Você deve aplicar isso a seu favor, certo? Como você vai aplicar isso a seu favor? Uma vez que você tem essas informações, você já está se antecipando de uma possível frustração. Então, o que você ouvir ou o que você for ver, obviamente que você já tem o conhecimento porque você assistiu esse vídeo. Então, você já se blindou de conhecimentos que servirão para você utilizar no momento certo. Então, dado toda essa explicação, vai servir para você encontrar a melhor empresa. Mas calma, eu irei trazer mais uma forma de como você identificar se esta é a melhor empresa para você comprar o seu consórcio. Você vai pesquisar o nome dessa empresa no Google. Exatamente. Você vai pegar o nome daquela empresa de consórcio e vai colocar lá no Google. Amigo, você e mais de 200 milhões de habitantes tem um celular em mãos e um acesso a um Wi-Fi. Daí você vai colocar lá no Google o nome daquela empresa. Lá vai ter sites como o Reclame Aqui. Daí então você vai conseguir verificar se essa empresa tem uma boa reputação, tem uma boa avaliação. Você pode também pesquisar no Google sobre o CNPJ dessa empresa, se tem algum processo, se não tem, o porquê desse processo, se foi resolvido, se não foi, o tempo de abertura daquele CNPJ. Tudo isso vai ser informações que vai nutrir você na hora ali de separar o joio do trigo. E qual é o joio do trigo? É se aquela empresa presta ou não, se ela é melhor no seu segmento ou não. Então, com essas informações, vai favorecer a sua escolha sobre aquela possível empresa de consórcio. E agora, a melhor dica de todas é: você, em hipótese alguma, vai fechar o contrato com essa empresa antes de validar tudo isso que eu falei aqui neste vídeo. Você pode, no momento que está assistindo esse vídeo, dar um replay e anotar tudo. Daí então, na hora que você se conectar com qualquer empresa que seja, você vai encavalando uma por uma e verificando todas essas dicas que eu falei para você. Eu te garanto que se você aplicar tudo isso a qual eu acabei de falar aqui neste vídeo, você vai neutralizar 99% das chances de você se frustrar na hora da sua contratação, na hora que você se conectar com essa empresa de consórcio. Eu te garanto, em hipótese alguma, você vai se frustrar. Por quê? Porque eu posso falar isso com propriedade, pois eu acompanho muitos dados do mercado sobre o meu segmento. Eu acompanho muitos índices de reclamação do sistema de consórcio, junto com a ABAC, com o Banco Central. Então, consequentemente, eu sei que todas essas informações que eu trouxe para você aqui são as que mais são pautadas nesses sites. E são sites confiáveis. Estamos falando do Banco Central do Brasil. É ele a maior instituição financeira no nosso país. Estamos falando da ABAC,
que é a Associação Brasileira das Emissoras de Consórcio do Brasil. Então, consequentemente, eu estou te trazendo informações aqui para a vida toda. São conhecimentos, isso aqui é uma MBA que dá para você aplicar e você não se frustrar na hora da sua contratação. Tá ok? E quero agradecer a você por mais essa paciência aí em estar aqui consumindo esse conteúdo, né? Você já está um passo à frente de muitos, pois você foi paciente em ouvir tudo isso que eu trouxe para você. E saiba, o intuito deste canal sempre foi e sempre será orientar vocês nas suas melhores decisões. Pois planejar é conquistar.